Vamos voltar a uma abordagem prática. Quantos nós a gente coloca nessa estrutura que você está vendo? Lembre-se, esse curso é um curso de introdução e aqui você vai fazer os cálculos manualmente. Então você sabe que quanto mais nós a gente tiver, mais cálculos você terá que fazer, correto? E isso vai criar um dilema que a gente tem que explorar conceitualmente. Você não pode modelar a estrutura com nós insuficientes, senão a sua resposta vai ser longe do comportamento real da estrutura. E aí você vai falhar miseravelmente em tentar prever qual que é a posição de equilíbrio da estrutura. Então você tem que tomar cuidado com essa questão aqui. Quando eu falo poucos, eu deveria ter escrito insuficiente, mas se eu escrever isso aqui no mouse vai dar um trabalhão, vai ficar poucos mesmo. Só que por outro lado, se você lota a estrutura de nós, o que acontece? Você vai falar, professor, não consegui terminar de fazer os cálculos na prova porque eu tentei aumentar a precisão dos cálculos. Ou seja, fica um negócio muito complicado de ser implementado manualmente. Então eu vou usar uma outra analogia que o professor Wallace Guzmão Ferreira me recomendou para explicar essa parte da aula. Ele usou um exemplo geográfico muito legal que tem inclusive raízes históricas, porque tem uma frase muito famosa que diz que todas as estradas levam a Roma. Isso é um provérbio de origem medieval. O ditado de todas as estradas levam para Roma se refere ao fato de que as estradas do Império Romano irradiavam para fora da capital. Então a gente vai supor que Roma seja uma função fx que a gente queira descobrir. E como vocês podem perceber, a gente sabe que vários caminhos, ou seja, várias outras funções g de x, levam a Roma. A questão é, qual função, qual caminho chega mais perto e de forma mais eficiente? A gente precisa ter vários pontos de referência e fazer tentativas com diferentes funções g de x, são funções de base, funções testes, e depois a gente estima a convergência do erro. Só que g de x é uma incógnita e a gente também não conhece fx. Então, no limite, a gente só pode tentar se aproximar dela. E para eu me aproximar bastante, eu tenho que aumentar o espaço amostral. Então, vamos fazer essa suposição de que f de x é aproximadamente g de x. Ao fazer isso, a gente tem um problema, porque uma única função g de x vai ter que interpolar globalmente todos os pontos por vez. Então, a gente faz uma pequena modificação. A gente pode imaginar que com duas ou mais funções interpoladoras, g1 de x, g2 de x e assim por diante, a gente pode usar essas funções para estimar a função f de x. Só que aí a gente vai ter que usar pesos, né? W1, W2 e assim por diante. E nada me impede de usar várias funções de base gn de x ou n de x, que servem para interpolar todo o domínio. Também, por outro lado, nada me impede de fazer funções locais, de modo que as respostas valham dentro de subconjuntos do domínio apenas em alguns pontos. Então, o que a gente costuma fazer é o seguinte, a cada dois nós, ou a cada elemento, eu crio uma função de forma ni de x, e i representa o número do elemento, n1, n2. Então, repetindo, a cada dois nós, eu crio uma função ni que só tem valor local. Fora dos pontos, ela vale zero. Então, f de x vai ser n1 de x, mais n2 de x, mais n3 de x, mais nn de x. Ao adotar essa hipótese, eu preciso verificar a convergência do erro. Esse tipo de interpolação é chamada de interpolação por partes. Se eu estiver usando polinômios, ela se chama piecewise polynomial interpolation. Eu quero deixar claro que a escolha das funções ni, as funções de forma, ela é totalmente arbitrária. E o processo de validação numérica que aconteceu ao longo dos anos de pesquisa ajudaram a selecionar quais são as funções de forma que são mais eficientes em termos de precisão e de custo computacional. O método dos elementos finitos, ele explora o conceito de interpolação local, para que a gente tenha mais controle elemento a elemento. Aí a gente costuma aumentar o número de nós, o número de elementos, e também os tipos de função ni de x para cada um dos elementos. Com essa estratégia eu tenho mais diversidade, flexibilidade e tenho mais controle numérico para a interpolação. Agora, existem outros métodos globais, sem malha, chamado de meshless, porque gerar malha dá muito trabalho e isso tem pouco valor agregado. Por isso que estão começando a sair os solvers meshless no mercado, porque o sonho é sair do CAD sem geração de malha. A gente só tem uma nuvem de pontos e sem a geração de malha a gente chegaria em resultados com aproximações confiáveis. Esse é o desejo, esse é o nosso sonho. Existem métodos de elementos finitos espectrais, por exemplo, que são baseados na série de Fourier. Todos esses métodos têm vantagens e desvantagens numéricas, porque também a gente não consegue ter tudo ao mesmo tempo. O método de Rayleigh-Ritz é um método numérico que a gente usa para encontrar aproximações para equações de alto valor
valores difíceis de resolver analiticamente. Ele é muito utilizado na resolução de problemas físicos que podem ser expressos como equações diferenciais matriciais. E conforme eu expliquei na primeira aula de MEF, o método dos elementos finitos traz resultados aproximados. Então esse método de Rayleigh-Ritz é uma das formas de resolver a equação diferencial do problema físico e transformar em um problema aproximado que possa ser resolvido numericamente. A propriedade associada às funções de forma no método de Ritz é a seguinte: quanto maior é o gradiente da função, maior é o erro da interpolação. Por outro lado, quanto mais pontos são utilizados, maior é a precisão do método. Eu imagino que minhas explicações até o momento possam ser percebidas por vocês de uma forma um pouco abstrata, mas vocês podem ficar tranquilos que ao longo do curso, essa abstração vai ser transformada em aplicações práticas. Então, de maneira bastante genérica, quando a gente pedir uma interpolação nessa disciplina, nós vamos fazer da seguinte maneira: vocês vão calcular os graus de liberdade da estrutura e, obviamente, o vetor de graus de liberdade tem resultados nas coordenadas globais. Aí você vai fazer a transformação para as coordenadas locais, utilizando-se da matriz de transformação de coordenadas T. Aí você vai aplicar as funções de forma, fazer a interpolação e estimar o valor da variável de interesse naquele local específico do elemento que está sendo estudado. Aí você muda de coordenadas novamente e retorna o valor dessa variável nas coordenadas globais. Você falou assim: nossa, professor, piorou, não estou entendendo nada. Calma, vai dar tudo certo. Eu só quero te mostrar um modelo ilustrativo dessa sequência. Calcula o x, que está nas coordenadas globais, faz a transformação para o x nas coordenadas locais, aplica a interpolação para descobrir a variável, por exemplo, deslocamento no centro do elemento, deslocamento a 60% do segundo nó, calcula a variável nesse ponto, depois usa o sistema de transformação de coordenadas de novo e dá essa mesma resposta nas coordenadas globais. O que eu quero deixar claro para vocês aqui é o seguinte: eu fiz uma breve introdução das funções de interpolação e eu não vou deduzir as funções de interpolação do próximo elemento. Deixa eu te mostrar qual que vai ser o próximo elemento. O elemento de barra. Não vou te mostrar a dedução, eu vou apenas te apresentar quais são as interpolações e lá você vai entender a aplicação prática da função de interpolação. Então assiste a próxima videoaula aí que nós vamos trabalhar agora com o elemento de barra.